Fala pessoal, beleza? Então vou fazer um vídeo aqui dizendo como é que foram as minhas notas aí no concurso da Polícia Militar do Amazonas e do Bombeiro do Amazonas. Bem, começando pela prova da Polícia Militar do Amazonas no cargo de soldado, que eu fiz para o cargo de soldado e o cargo de oficial. No cargo de soldado eu fiz 41 pontos. Nas minhas contas aqui eu fiz 41 pontos. Só que tem uma questão de história, aliás, de geografia, que é a questão que fala da decadência da economia gomífera aqui no Brasil. E pergunta qual foi o motivo dessa decadência. Aí tem duas alternativas corretas. Uma que diz que foram a queda dos preços, que foi a queda dos preços nos mercados internacionais. Só que isso está correto porque realmente houve uma queda nos preços do mercado internacional devido à plantação asiática que a Inglaterra fez nas suas colônias. E a outra resposta, que é o gabarito da banca, é a concorrência dos países produtores asiáticos, que é também uma verdade. E o gabarito da banca veio essa. No mais, eu não vejo nenhuma outra questão polêmica. Tem a questão do nióbio que veio letrar no gabarito oficial, mas os gabaritos de cursinho deram como letra E ali, né? Falando fosfato, zircônio e platino. Mas eu acho que não tem muito o que falar aqui. No geral, eu achei a prova boa, bem elaborada, poucas questões polêmicas, tá? Poucas questões polêmicas, eu acredito que duas questões só. Ali tem uma de informática, aquela da pesquisa, do porta a porta, né? Ah, não, não é essa aqui, na verdade. É a do laser, né? Do Word. Que parece que tem uma polêmica aí, mas não sei se procede mesmo. Ah, e tem uma outra questão também, que é a do diretório, né? Uma questão de história, que acredito que a banca houve um erro de digitação e a banca não quis colocar 1789, ela quis colocar 1798, certo? E aí então não ficaria VV3V, né? Não ficaria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Só que a questão é o seguinte: se você é a banca e você quer fazer uma questão para o aluno ter um tipo de pensamento, mas o aluno tem outro tipo de pensamento totalmente diferente, e você se apega às datas para fazer isso, eu acho isso muita sacanagem da banca, você querer pegar o aluno, no o candidato, numa questão que apenas troca 1789, 1798 por 1789. E aí a questão veio como correta, então eu vejo isso como um erro de digitação da banca. A banca não queria fazer isso. No meu entendimento, se ela não queria fazer isso, o candidato deveria ganhar a questão, certo? Deveria ser dado a questão pro candidato. Aliás, deveria ser anulada a questão, já que essa não era a intenção da banca. Beleza. Vou deixar o bombeiro para o final, porque o bombeiro é o cargo que eu pretendo. Na prova de oficial, eu não estudei penal militar, eu não estudei processo penal militar, então ali foram duas provas que eu fui bem ruim. Das 12 questões, 6 de cada eu fiz uma de penal e uma de processo penal. Eu também não estudei ali as leis de racismo, a lei Maria da Penha, apesar de ter acertado essas questões. E eu também não estudei a nova lei de improbidade, a nova lei de improbidade administrativa, que foi mudada recentemente, apesar de também ter conseguido acertar a questão. No gabarito aqui do que oficial eu fiz 48 pontos, tá? 48 pontos. Só que já eu me dando, assim, eu considerando, certo? Que tem uma questão aqui que a banca, assim, ela deu uma bisonhada grande. Porque é a questão que fala da como que um tratado internacional de direitos humanos ele pode entrar no ordenamento jurídico brasileiro. Como é que ele entraria para ser emenda constitucional, tá? Se a gente pegar na Constituição,
para um tratado internacional ele virar emenda constitucional, ele precisa ser aprovado por 3/5 dos votos nas duas casas e em 2 turnos, tá? E é isso, e é isso que traz a alternativa B, tá? Que pode ocorrer desde que seja aprovada em 2 turnos por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, 2 turnos na Câmara dos Deputados e 2 turnos no Senado. E a banca veio com gabarito letra C. Pode ocorrer desde que seja aprovada pelo Congresso Nacional em turno único de votação, né, pela maioria de seus membros. Então essa questão aqui a banca deu como letra C, mas não faz sentido nenhum, deve ter sido um erro também. Então assim, vai vir como letra B a resposta aqui, não tenho nem dúvida disso. Bem, agora comparando o nível da prova da PM para o nível de prova da BM, eu achei o nível do bombeiro bem mais puxado, tá? Português estava muito difícil, tá? Raciocínio lógico, né? Eu sou da área das exatas, faço engenharia civil. Eu achei raciocínio lógico um pouco pesado, tá? Tem 3 ali questões confusas, que eu considerei confusas, não consegui entender o que a questão pedia, tá? Apesar disso, a prova de institucional, né, da legislação institucional e de constitucional estavam muito, muito tranquilas. Na prova da PM, né, eu esqueci de dizer, ó, eu fiz 7 em português, né, todas de 10, 7 em português, 6 em geografia, 6 em história, 7 em raciocínio lógico matemático, 8 em informática e 7 em institucional. Institucional teve uma questão que eu bisonhei muito feio, que é uma questão que fala ali, que fala que era para encontrar era para marcar a certa, mas aí eu não vi a questão que falava agir com exercer a autoridade, né? O militar ele deve o quê? Exercer com autoridade, eficiência e improbidade. Eu não vi esse nome improbidade, para mim eu vi probidade, né? As funções. Então, bisonhei aqui, era para ter feito ali 42. Agora, quando a gente vem para a prova de bombeiro, é uma prova bem mais complexa. Só que ainda assim eu consegui tirar uma pontuação maior do que a prova da Polícia Militar. Por exemplo, português eu consegui fazer apenas 6 pontos em português. E tem aquela questão ali que as pessoas não param de confundir com notícias o que leem nos jornais. Essa questão é uma polêmica absurda, porque a banca deu a resposta como fake news. Mas sinceramente eu não consigo entender qual é o pensamento da banca nessa questão. Porque geralmente a gente não lê fake news em jornal, a gente lê fake news por pessoas físicas, certo? Essa aqui eu penso mais como ausência de critério na seleção das notícias. Porque veja bem, as pessoas não param de confundir com notícias o que elas leem nos jornais. Então, os jornais eles estão por não ter notícias, eles estão trazendo notícias fúteis, notícias que não servem para nada. E aí é isso que eu vejo, a seleção, a falta de seleção, no critério de seleção. Tá? Eu sinceramente não concordo com isso e fazer o que, né? A banca é assim. História do Amazonas. História e Geografia do Amazonas nas 2 provas eu achei bem pesado mesmo. Acredito que na prova do bombeiro veio mais pesado ainda. Tá? Eu consegui fazer 6 em Geografia, né? Que é uma pontuação um pouco aí, tá razoável. Fiz bisonhei algumas coisas bem feias assim, certo? Enfim. Bisonhei algumas coisas que, enfim. História também fiz 6 questões, tá? E raciocínio lógico. Eu fiz 6 questões também, ó. Teve uma questão que eu errei de muita besteira, aquela da porcentagem do 23%, 30%. Enfim. Aí eu consegui fechar institucional daqui. Consegui fechar, foi excelente. E constitucional
eu fiz 9 de 10, né? Que foi o que elevou minha nota, essas duas últimas provas aqui. Eu errei essa aqui na de constitucional, eu errei só aquela que falava da área de seguridade social, que eu também foi um bisonhado, eu marquei segurança pública, mas era para ser ali saúde, né? Então aqui na prova do bombeiro eu fiz 43 pontos. 43 pontos, uma pontuação boa, eu considero uma pontuação que vai me levar, se não dentro das vagas, bem próximo das vagas, porque eu tô olhando aqui no Olho na Vaga, eu assinei o Olho na Vaga pro bombeiro, né? Eu tô olhando a minha possível classificação em 216 ou 271, certo? E a nota de corte está dando 38 para a segunda etapa e 42 para as vagas. E a nota média só está baixando. Então a galera que está entrando, ela está entrando com a nota mais baixa do que 34, certo? Então tá baixando a nota média. E com isso a minha possível classificação ela está só subindo. Tá? Então aqui na Polícia Militar, no Bombeiro, eu acredito ficar bem próximo das vagas ou nas vagas, tá? E se eu não ficar nas vagas também, bem ali, questão de 600, eu acredito que dá pra gente buscar também na redação. Na Polícia Militar, eu tô em 300 e alguma coisa. Eu não assinei aqui, certo? Mas acredito que também dá para ir para o TAF. Eu não vejo a nota de corte do bombeiro sendo menor do que 37, 38, talvez o 39, tá? Para ir para o TRAF. Agora o corte das vagas eu acredito que vai ser 43, 42, sim. No bombeiro, na Polícia Militar eu vejo o corte eu vejo ali nos 37, 38, né, para a segunda etapa. E para as vagas ali em torno de 43, 42, 43, 44, por ali. O importante é a gente ir para a próxima fase, porque o déficit de policiais militares, de bombeiros militares do estado do Amazonas é muito grande. Então você indo para a próxima etapa, a chance de você ser chamado é muito grande. E ainda mais que concurso de polícia militar, muitas pessoas fazem sem estar treinando para o TAF, muitas pessoas fazem apenas para testar conhecimento, que não tem coragem de assumir. Muitas pessoas de outros estados fazem. E com essa ideia de ter que fazer a prova de redação e discursiva no Amazonas, eu acho que a abstenção vai ser grande também, tá? Porque você vai precisar ir de novo, agora só em Manaus para fazer essa prova. Então é importante a próxima fase. E você na próxima fase, a chance de você ser chamado é muito grande. Então no mais é isso. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo aí que eu vou estar atualizando aí Vou estar atualizando aí quando sair o gabarito oficial, né, e o resultado.